Olá pessoal, então continuando as nossas questões sobre o tema pena, vamos fazer agora a questão de número 6. Bacana? Nunca é demais lembrar para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você conhece, que faz direito, vai fazer prova da OAB, vai fazer concurso, bacana? Não deixa de nos seguir também não, bacana? Vamos lá então, vamos voltar aqui para o nosso material, né? Deixa o professor aparecer no cantinho aqui com você. Vamos lá. João, em 17 de junho de 2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Essa expressão nos será importante, ok? Após cumprir a pena respectiva, João, em 30 de fevereiro de 2018, veio praticar um crime de roubo com violência real, sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima, bem como, quando interrogado, admitiu a prática de delito. Beleza, confessou, né? No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu o agravante da reincidência, não reconheceu atenuante de pena nem causa de aumento e diminuição da reprimenda penal. Considerando as informações expostas em sede de apelação, apelação, para quem não sabe, é o recurso, né? O advogado de João poderá requerer. Pois bem, senhoras e senhores, volte comigo só um instante. Cuidado! A reincidência acontece quando uma pessoa, na data da prática de um crime, já tem contra si, nos últimos 5 anos, uma condenação que tenha transitado em julgado. Tudo bem? Esse ponto é fundamental. Professor, e se eu tenho uma condenação transitada em julgado há 6, 7, 8 anos? Aí eu superei o que eu chamo de período depurador. Percebeu? Período depurador é no sentido de purificar a pessoa, né? Purificar aquela alma errante, né? Que fez merda. Uma palavrinha feia, né? Mas não tem problema não. Que fez besteira um tempo atrás e que agora voltou a repeti-la. Tudo bem? Então, 5 anos é um prazo fundamental. Porém, entretanto, todavia, ouça o que esse modesto professor vai lhe dizer agora. Crime político e crime militar próprio não são computados para fins de reincidência. Percebeu? Meus amigos, isso é fundamental você saber, porque, veja bem, nessa questão, por exemplo, houve a prática de um crime militar próprio, né? Professor, o que é crime militar próprio? Meus amigos, existe um Código Penal comum e existe um Código Penal militar, ou Código Penal castrense, né? Militar castrense, tanto faz. A questão é, dentro do Código Penal militar, né, eu tenho crimes que só o militar pode praticar. Bacana? É dizer para você, olha só, lá no Código Penal Militar eu tenho um crime chamado deserção. Lá no Código Penal Militar eu tenho um crime chamado descumprimento de missão. Lá no Código Penal Militar eu tenho um crime chamado dormir em serviço. Aí eu te pergunto, esses crimes estão presentes no Código Penal Comum? E a resposta é negativa. Então repare, esses são os chamados crimes militares próprios. Bacana? Agora, crime militar impróprio é aquele que está previsto tanto no Código Penal Comum, trivial, né? O nosso Código Penal, Decreto-Lei 2888, e o Código Penal Militar. Então repare, no Código Penal Militar eu tenho lá, por exemplo, homicídio, o que também está previsto no Código Penal Comum. E então, nesse caso, eu estou diante de um crime militar impróprio. Bacana? Ainda que praticado e respondido lá na Justiça Militar, se ele também tem previsão no Código Penal Comum, é crime militar impróprio. Bacana até aqui? Tranquilo? Então repare, eu não vou ter reincidência nesse caso da questão. Afinal de contas, o crime anteriormente praticado, dentro do chamado período depurador, é crime militar próprio e não é computado para fins de reincidência. Tudo bem? Outro ponto fundamental. Houve a confissão espontânea do delito. Isso é uma atenuante, segunda fase da dosimetria da pena. Bacana? E um outro ponto que é fundamental esclarecer para você é que essa reparação de dano causado à vítima, se fosse se fosse um crime praticado sem violência, tá, à pessoa, eu teria um movimento na terceira fase da dosimetria da pena,
porque conforme artigo 16 do Código Penal, isso seria o arrependimento posterior. Bacana? Professor, como que eu sei que não é arrependimento posterior? Porque o crime praticado tem violência, não dá para ser. Entretanto, a reparação do dano entra também junto com a confissão na segunda fase da dosimetria da pena. Bacana? Tranquilos? Pincelei o que a questão queria. Vamos buscar agora o nosso sagrado gabarito. Volte comigo para o seu material. Vamos lá, ó. Então veja. Considerando as informações expostas, né, em sede de apelação, que é o recurso, né, o advogado de João poderá requerer, letra A, o reconhecimento da atenuante de confissão, com certeza, e causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, não vai caber o arrependimento posterior, porque houve crime com violência, né? E ainda conclui, mas não o afastamento da agravante da reincidência. Tá errado de novo. Eu tenho que ter o afastamento da reincidência aqui. Letra B, o reconhecimento das atenuantes de reparação do dano e confissão. Bacana. Mas não o afastamento da reincidência. Aí tá errado, né? Letra C, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da reparação do dano e o afastamento da reincidência. Opa, sorriu para nós o GABA, né? Gabarito tem um apelido de GABA. Depois que você começa a acertar muita questão, você fica íntimo do gabarito e passa a chamá-lo de GABA, né? Pois bem. E a letra D, o reconhecimento da atenuante da confissão. Atenuante da confissão, ok. Causa de diminuição do arrependimento posterior, não vai ser, né? Nós não vamos ter arrependimento posterior aqui porque o crime é praticado com violência. E o afastamento da reincidência, também não, né? Então ficamos com o gabarito de fato, a letra C. Tudo bem? Vamos avançando um pouco então para a gente chegar na questão de número 7. Caio, funcionário público, Antônio, empresário, Ricardo, comerciante e Vitor, adolescente, de forma recorrente, se reúnem de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas, inclusive Antônio figurando como líder, com o objetivo de organizarem a prática de diversos delitos de falsidade ideológica de documento particular. Artigo 299 do Código Penal, pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Apesar de o objetivo ser a falsificação de documentos particulares, Caio utilizava-se da função pública para obter informações a serem inseridas de forma falsa na documentação. Descobertos os fatos, Caio, Ricardo e Antônio foram denunciados, devidamente processados e condenados como incurso nas sanções do artigo 2º da Lei 12.850, constituir organização criminosa, sendo reconhecidas as causas de aumento em razão do envolvimento de funcionário público e em razão do envolvimento de adolescente. A Antônio foi ainda agravada a pena diante da posição de liderança. Constituído nos autos apenas para a defesa dos interesses de Antônio, o advogado, em sede de recurso, sob o ponto de vista técnico, de acordo com as previsões legais, deverá requerer, né? Pois bem, meus amigos, volte comigo só um instante então. Olha que baita pegadinha que a OAB trouxe para você, tá? Aqui é mais uma questão de tipicidade do que propriamente de pena, né? Mas me permita explicar para você. A questão narra aqui várias características inerentes ao crime de organização criminosa, tá? Fiquei assim bastante, só mexendo no microfone aqui. Fiquei bastante preocupado, né, inclusive, com o que apareceu aqui. Por quê? Acho que é outro. Alô, alô, alô. Show. Beleza, é por conta do volume aqui do microfone, pessoal. Enfim, essa questão ela traz o seguinte, ó, vários indicativos de que o crime em questão seria a organização criminosa. Bacana? Me permita esclarecer para você aqui, ó. Se eu tenho 4 pessoas ou mais com divisão de tarefas de maneira estruturalmente ordenada, né, que visam praticar, esse é o jump off the cat, pulo do gato, crimes cuja pena máxima seja igual ou ultrapasse 4 anos, ou crimes transnacionais, é dizer, aquele que se deseja seja praticado, seja alcançado, né, para fora do território nacional, eu tenho uma organização criminosa. Então repare você que, embora eu tenha 4 ou mais pessoas voltadas para a prática de crime com divisão de tarefa e de maneira estruturalmente ordenada, né,
O crime que eles estão praticando não tem pena máxima de 4 anos ou superior, tampouco foi falado na questão que eu estou diante de uma conduta transnacional. Reparou? Então aqui qual que é o jump off the cat? Qual que é a pegadinha que essa questão quis trazer para você? Eu não estou diante do crime de organização criminosa, eu estou diante do crime de figura subsidiária, né? Associação criminosa. Meus amigos, detalhe, se você vai na Lei 12.850, lá de fato consta possibilidade de aumentar a pena por conta de um servidor público estar envolvido, por conta da organização envolver pessoa menor de 18 anos e ainda a questão da liderança. Tudo isso estava perfeito, porém a pegadinha aqui é no sentido de que só tem organização criminosa se o crime que eu estou unido para praticar é de pena máxima superior a 4 anos ou transnacional. Entenda bem, se nessa questão, cujo crime em espécie é de pena máxima de 3 anos e eu estivesse querendo praticar ele de maneira transnacional, também seria organização criminosa. Bacana? Mas não é o caso, então aqui eu não vou falar de organização e sim de associação criminosa. Bacana? Volte comigo para o nosso material. Vamos lá. Olha só, deixa eu aparecer no cantinho para que você esteja conectado comigo. Vamos lá. Seguinte, gabarito então. Desclassificação para o crime de associação criminosa previsto no Código Penal, antigo quadrilha ou bando. É isso aí, né, pessoal? O gabarito já sorriu para nós logo na letra A. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então explorar as outras alternativas aqui só para que a gente tenha a consciência tranquila de que dominamos a questão. Porque também você não pode marcar a letra A, né? Ah, tá, marquei a letra A. Vamos ver por que a B tá errada. Porque a A tá certa, né? Não, porra. Enfim. Afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente diante da ausência de previsão legal. Tem previsão legal sim. Bacana? Letra C. Afastamento da causa de aumento em razão da presença de funcionário público. Tendo em vista que Antônio não é funcionário, nem equiparado, devendo a majorante ser restrita a Caio, né? Enfim, poderia ser um argumento, mas se eles estão dentro da mesma organização, também não é certo afastar essa reprimenda para Caio. Para Antônio. Afastamento da agravante pelo fato de Antônio ser o comandante da organização, uma vez que tal incremento de pena não está previsto, conforme falei, também está previsto. Bacana, então? Então, letra A é o gabarito da questão número 7. Eu avanço, então, mais um pouco com vocês. Nós chegamos aqui agora na questão de número 8. Vamos lá, ó. Gabriel foi condenado pela prática de um crime de falso testemunho, sendo-lhe aplicada a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, tá? Substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Até aqui bacana. Lembrando a vocês que se eu tenho uma condenação de até 4 anos, né, a gente vai ter uma substituição, beleza? Após cumprir o equivalente a 1 ano de pena aplicada, Gabriel deixa de cumprir a prestação de serviço à comunidade. Ao ser informado sobre tal situação pela entidade beneficiada, o juiz da execução, de imediato, converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando o cumprimento dos 3 anos de pena imposta em regime semiaberto, já que Gabriel teria demonstrado não preencher as condições para cumprimento de pena em regime aberto, né? Pois é. Para impugnar a decisão, o advogado de Gabriel deverá alegar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, né? Vamos lá, volte comigo só um instante aqui. Meus amigos, olha só, o que me chama a atenção aqui é que essa conversão tenha sido feita de imediato, tá? Existe no âmbito da execução da pena uma coisa chamada justificação, né? Primeiro eu intimo a pessoa para justificar o descumprimento e depois é que eu vou aplicar uma sanção para ela. Se for o caso, né? Uma regressão de pena, ou então vou converter a restritiva em privativa de liberdade e por aí vai. Lembrando que a pena de multa não pode ser convertida em em privativa de liberdade. Bacana? Então eu volto com vocês para o enunciado, volto aqui para o nosso material, para a gente destrinchar essa questão. Olha só, vamos lá. Então, a decisão que converteu a restritiva de direitos em privativa de liberdade foi válida? Bom, a meu ver foi inválida, né? Por quê? Porque não houve uma intimação prévia, né? Não abriu uma oportunidade de defesa. Bacana? Vamos ver aqui a letra O. Foi válida,
mas o regime inicial a ser observado é o aberto, fixado na sentença e não o semiaberto. Pois bem, olha só, eu concordo que o regime tem que ser o aberto, né? Porque é o regime que estava na sentença. Mas não foi válida. Por quê? Porque não deu oportunidade de justificação. Bacana? Letra B de Bosque. Foi válida, inclusive sendo possível ao magistrado determinar a regressão ao regime semiaberto. Espera aí, né? Você sai da restritiva de direitos para a privativa de liberdade, mas já não pode sair para o semiaberto não, tá bom? Restando a Gabriel cumprir apenas 2 anos de pena privativa, pois os serviços já prestados são considerados pena cumprida. Enfim, essa questão está errada por essas razões que eu falei. Letra C. Não foi válida. Concordo que não foi válida, pois o descumprimento da prestação de serviço à comunidade não é causa a justificar a conversão. É sim, tá? Não foi válida mesmo, mas esse argumento aqui, que está falando que não é causa para justificar, é sim. Letra C está errada. Provavelmente nosso gabarito vai ser a letra D. Vejamos. Não foi válida, pois, apesar de possível a conversão em privativa de liberdade pelo descumprimento da prestação de serviço à comunidade, deveria o apenado ser previamente intimado para justificar o seu descumprimento, né? Meus amigos, reparem vocês o seguinte, ó. Reparem vocês o seguinte. Essa audiência de justificação, ela é designada para que a pessoa, o apenado, o executado, né, o sentenciado, possa, o IPL, indivíduo privado de liberdade, possa justificar o seu motivo, né, da razão que o levou a não cumprir. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Gabarito, então, letra D, né? Vamos anotar aqui o nosso gabarito, letra D. Tá joia? E vamos para a questão de número 9. Douglas foi condenado pela prática de 2 tentativas de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, cumulados com o artigo 14, inciso 2, por 2 vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. No momento de fixar a sanção, o juiz aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do agente, né? Pena base no mínimo legal, bacana, reconhecendo a confissão espontânea, mas deixou de diminuir a pena na segunda fase, tá? No terceiro momento, o magistrado aumentou a pena do máximo, considerando as circunstâncias do crime, em especial a quantidade de agentes, 5 agentes, e o tempo que durou a restrição de liberdade das vítimas. Tranquilo, a princípio tranquilo. Ademais, reduziu ainda na terceira fase a pena do mínimo legal em razão da tentativa, novamente fundamentando na gravidade do delito e naquelas circunstâncias dos agentes e restrição da liberdade. Bom, aqui eu já enxergo um erro, né? Ele usou de novo o mesmo motivo. Pois bem, após a aplicação da pena dos 2 delitos, reconheceu o concurso formal de crimes, aumentando a pena de um deles de acordo com a quantidade de crimes praticados. O Ministério Público não recorreu. Considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o advogado de Douglas, quanto à aplicação da pena, deverá buscar. Pois bem, volte comigo um instante. Amigos, amigas, reparem. A questão aqui é o seguinte. Nós sabemos que a dosimetria da pena é pautada em 3 fases, né? Primeira fase da dosimetria da pena, qual que é? Fala pra mim. Pena base, onde eu vou analisar as circunstâncias judiciais conforme artigo 59. Se for tráfico de drogas, observa ainda artigo 42 da Lei 11.343 de 2006. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem. Se eu não tenho nenhuma circunstância desfavorável, o que eu faço? Mantenho a pena no mínimo legal. Lindo, maravilhoso. Agora veja, cheguei na segunda fase, onde eu devo observar atenuantes e agravantes. Tudo bem? Meus amigos, aqui um ponto fundamental. A súmula 231 do STJ, ela não permite que, na segunda fase da dosimetria da pena, onde eu busco a chamada pena intermediária, eu não posso trazê-la aquém do mínimo legal. É dizer, se a pena mínima de um crime é 4 anos e eu tenho ali
uma confissão espontânea, eu não posso trazê-la a 3, a 2, a 3,5, o mínimo é 4. Isso é um entendimento pacificado do STJ no sentido de que existe súmula ainda vigente, súmula 231. Bacana? Na terceira fase, eu me deparo com a necessidade de jogar ali as causas de aumento e causas de diminuição. Professor Luiz, como que eu sei se é causa de aumento e causa de diminuição? É muito fácil, é very easy. Sabe por quê? Porque o enunciado, a questão, o código, ele vai te dar um valor em fração. Ele vai falar para você que é 1/6. Ele vai falar para você que é 2/3. Ele vai falar para você, no máximo, que é entre 1/6 e 2/3. Mas sempre haverá uma fração entregue para você pela lei. E aqui, não sei se você reparou, né? Mas eu tenho chamado concurso formal de delitos, uma conduta gerando mais de um resultado. Bacana? Sabe o que isso significa? Significa que eu vou pegar ali o número de crimes e somar uma fração em decorrência desse numerário. Bacana? Meus amigos, o que me chamou a atenção de ter sido equivocado aqui na dosimetria da pena dessa questão? Eu não posso usar em fases distintas da dosimetria da pena o mesmo argumento. Uma hora, por exemplo, para eu aumentar da maior fração e, em outro momento, por exemplo, para diminuir da menor fração. Repare você que isso é um indesejado bis in idem. Quer dizer, eu não posso punir 2 vezes a pessoa pela mesma circunstância, pelo mesmo fato. Entendido aqui? Tranquilo? Dito isso, volte comigo para a questão. Vamos lá. Eu tenho que aparecer no cantinho aqui para nós manter a conexão, tá ligado, irmão? Tá ligado? Tá me vendo no cantinho aqui, ó? Uhul. Lembra de um joguinho Mortal Kombat, né? Aparecia um cara no cantinho, yupi! É mais ou menos isso, né? Muito bem. Então, olha só, meus amigos, vamos buscar aqui o nosso gabarito, tá? Letra A redução da pena na segunda fase diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A letra A está errada por causa da súmula 231 da STJ. Bacana? Pois bem, avanço. A redução do quantum de aumento em razão da presença das majorantes que deverá ser aplicado de acordo com a quantidade de causas de aumento. Pessoal, olha só. Redução do quantum de aumento em razão da presença de majorante que deve ser aplicado de acordo com a quantidade de causa de aumento. Nada a ver, né? Eu tenho, na verdade, que diminuir, né, o quantum se eu não tenho a presença das causas de aumento, tá? Letra C. O aumento do quantum de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, pois a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada. Perfeito, olha só. Olha só o que o magistrado fez. Reduziu na terceira fase a pena do mínimo legal em razão da tentativa. Bacana. Ele reduziu na terceira fase do mínimo legal, utilizando novamente a gravidade do delito e aquela circunstância de quantidade de agente e restrição da liberdade. Peraí, tá errado. Ele repetiu o que já usou lá atrás. Não pode, tá? Gabarito, seguramente, letra C. Pessoal, as questões de dosimetria são sempre um pouco mais difíceis, tá? Mas eu espero que esse ponto tenha ficado claro para você. E vamos ver aqui a letra D, ó. A redução do quantum de aumento em razão do reconhecimento do concurso devido à sua fundamentação inadequada. Na verdade, a fundamentação foi inadequada na parte da tentativa, né? Porque foi aqui que ele usou novamente os mesmos fundamentos. Então, por isso que na letra C vai ser o nosso gabarito mesmo. Tá bom? Tranquilo? Vamos aqui, então, para a nossa questão de número 10. Questão de número 10. Bárbara. Um pigarrinho danado aqui na garganta. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias. Então, peraí, vamos lá. A Bárbara, que nasceu em 23 de janeiro de 99, né? Em 15 de janeiro de 2017, ou seja, ela ainda tem menos de 18 anos, decide sequestrar Felipe por 10 dias. Ou seja, o que ela quer fazer? Ela quer ficar com o Felipe até 25 de janeiro. Então ela já terá completado os seus 15 anos. Ou, desculpa, os seus 18 anos. Tudo bem? Muito bem.
Em 16 de janeiro de 2017, ela efetivamente, ela ainda era menor, né? Efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias após a restrição da liberdade... Então, peraí. Desculpa, pessoal. Em 16 de janeiro, ela pegou ele e ficou com ele 9 dias. Então, ela ficou com ele até 25 de janeiro. Tudo bem? Ela já tinha 18 anos. Perfeito. Quando ela prendeu ele, ela tinha 17. Quando, 9 dias depois, ela já tinha 18. A polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias pretendidas por Bárbara. Tudo bem. Mas mesmo assim, pode não ter dado 10 dias, né? Mas mesmo assim, ela completou a maioridade com os 9 dias. Bacana? Esse ponto é fundamental. Considerando que no dia 23 de janeiro de 2017, que essa data, ela já estava... Ela ainda era... Ela completou a maioridade nessa data. Tá? Beleza. Considerando que em 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor nova lei mais gravosa... já sei onde é que vai. Alternando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão e não mais 1 a 3, uma pena mais gravosa realmente, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, em caso de condenação, a pena de 1 a 5 anos de reclusão. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá pleitear. Né? Vem as alternativas. Volte comigo só um instante antes da gente trazer a questão. Excelente questão. Olha só que legal. O primeiro ponto aqui que nos traz alguma dúvida, né? Professor, ela começou a praticar o delito menor de 18. Quando ela acabou de praticar o delito, ela tinha mais de 18. Responde criminalmente, sim ou não? Yes, responde criminalmente. Me permita explicar para você um detalhe. Eu estou diante, no sequestro, do chamado crime permanente. Eu tenho uma consumação que se prorroga no tempo. É dizer para você, desde o dia que essa infeliz trancou a porta e deixou esse moleque trancado lá dentro, até o dia que a polícia encontrou, a consumação estava acontecendo. A consumação, o tempo passava e a consumação acontecia. Concorda comigo? Então, se nesse meio tempo ela completou a maioridade, ela vai responder como maior. Bacana? E outro ponto fundamental aqui, que quer saber de você, se você conhece súmula do Supremo Tribunal Federal, né? Meus amigos, tanto no crime continuado quanto no crime permanente, ouça isso agora, abra até os poros do corpo se for necessário, para que esse conhecimento entre em você. Se eu estou diante de um crime continuado ou de um crime permanente, tá? E durante a permanência ou durante a continuidade entrou em vigor uma outra lei, sabe qual lei que eu vou aplicar? A lei que estiver valendo no dia que acabou a permanência ou a continuidade, mesmo que seja, ouça agora, uma pena mais gravosa. Percebeu? Esse é o pulo do gato, esse é o jump of the cat. Bacana? Então repare, de posse dessas informações, vamos buscar o nosso gabarito e eu lanço o material para você na tela. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui o que o advogado deve pleitear, não é isso? Letra A, aplicação do instituto da suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, conforme artigo 89 da Lei 9.099, é cabível para qualquer crime cuja pena mínima seja de 1 ano. A pena mínima continuou de 1 ano? Continuou. Então, a princípio, eu posso pedir isso aqui sim. Tá? Vamos ver. Pode ser esse aqui o nosso gabarito. Mas eu quero explorar as outras com vocês. Ó, letra B.
a aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos de reclusão. Errado, wrong, como dizem os americanos, né? Por que tá wrong? Né? Por que tá errado isso aqui? Entenda, receba esse raciocínio. Não vale uma retroatividade benéfica, porque eu estou diante do crime continuado ou crime permanente e vai ser aplicada a lei que estiver vigendo ao fim da continuidade ou ao fim da permanência. Nesse caso, vai se aplicar a lei mais gravosa. Letra B está errada. Letra C, o reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Ela vai responder como uma pessoa sem maioridade ou uma pessoa com maioridade? Com maioridade, né? Não posso falar aqui em inimputabilidade por idade, por menoridade. Bacana? E letra D, o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Pessoal, embora ela tenha a pretensão de deixá-lo preso por 10 dias e ele só ficou 9, o delito se consumou sim. Então, letra D também está errada. A letra A é o nosso gabarito. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Meus amigos, eu convido vocês, né, eu vou jogar até no material aqui, para vocês tomarem conhecimento, tá? Da súmula do STF que fala sobre isso, né? Olha só, é a súmula 711 do STF. Deixa eu pegar só o exato teor dela aqui e compartilhar com vocês, ó. Vou colocar até no material aqui, ó. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, né? Olha o que ela fala, meus queridos. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Quer dizer, enquanto eu praticava o crime, uma lei pior entrou em vigor. Quando eu acabar de praticar o crime, essa lei, mesmo pior, vai ser aplicada. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Bacana? Meus amigos, 10 questões sobre o tema pena para você ver como é que a OAB cobra isso de você. Tranquilo? Bacana? Faça aqui o comentário, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para os seus colegas, para os seus amigos, né? E claro, traga aqui toda crítica que você quiser para que a gente possa evoluir. E se você quiser deixar um elogio, isso afaga o nosso ego, né? Isso nos deixa aí muito felizes também de saber que o caminho é adequado, o caminho da didática é esse mesmo. Bacana? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.